Olá, terceiro ano, como é que vocês estão, hein? Vamos lá? Hoje nós vamos ter uma aula sobre a independência. Olha só eu aqui de verde e amarelo. Vocês sabem que data é hoje? 7 de setembro. Para a história do Brasil, o que significa essa data? O que aconteceu há quase 200 anos atrás? Lembram? Alguém já ouviu falar sobre a independência do Brasil? Hoje vamos contar mais um capítulo da história do Brasil, que aconteceu lá em 1820, no dia 7 de setembro, é um feriado, né, no qual se comemora a independência do Brasil. Mas o que isso significa? Independência. O que significa ser independente? Então, significa que não precisamos mais do outro para realizar alguma coisa. Somos independentes. Então foi o que aconteceu com o Brasil. O Brasil era um país dependente de Portugal, tá? Então, vamos contar um pouquinho dessa história. Há muito tempo atrás, quando a gente ainda nem era nascido, o Brasil era colônia de um outro país, de Portugal, né? E os portugueses, eles dominaram tudo por aqui. Dominaram o nosso país, que hoje a gente chama de Brasil, exploraram nossas riquezas, nossa madeira de pau-brasil, nosso ouro. Então, tudo que era valioso, tudo que tinha valor, que era produzido aqui no Brasil, eles levavam para Portugal. E em 1820, a família real portuguesa, ela veio morar no Brasil. Viajaram de lá, de navio, uma viagem longa, e chegaram e se estabeleceram aqui no Brasil. Junto com eles, vieram os empregados, toda a corte real, né? A família real, pai, mãe, os filhos, e todos vieram parar aqui. Um certo dia, o rei, ele resolveu, né, ele precisou voltar para Portugal. Aí ele chamou Dom Pedro, o príncipe, né, seu filho mais velho, e determinou, né, disse a ele que ele iria ficar aqui no Brasil. Disse: Pedro, eu preciso voltar para Portugal, mas vou deixar você aqui no Brasil no comando, né, porque o rei, ele não admitia perder o controle, né, das terras descobertas, segundo eles, né. Então, aí Pedro, como príncipe regente, ficou aqui no Brasil, no comando. Os brasileiros gostavam dele, mas depois de um tempo, os membros da corte portuguesa, lá em Portugal, pediram para ele voltar. Mandaram uma carta, e na carta estava escrito esse pedido, né? O rei de lá de Portugal, que era o pai de Dom Pedro, o príncipe regente, pediu para ele voltar para Portugal. Mas a sua esposa, né, a princesa Leopoldina, encorajou a ficar aqui no Brasil. Disse: não, Pedro, você não vá, não volte para Portugal, fique aqui no Brasil. Mesmo porque os brasileiros aqui estavam satisfeitos com ele, né? Gostavam da administração dele. E ele decidiu ficar, encorajado pela princesa, né? A esposa dele, Leopoldina. E esse dia ficou conhecido como o dia do fico, tá? Quando ele decidiu que ficaria. Aí ele declarou: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, o dia do fico foi o dia que ele deu essa declaração. Mas Portugal não gostou dessa decisão do príncipe regente e queria que ele voltasse de todo jeito. Por quê? Ele queria comandar, ele não admitia perder o comando, perder o controle das riquezas brasileiras. Foi aí que Dom Pedro, ele partiu para São Paulo. Então ele montou em seu cavalo e assegurou a lealdade do povo brasileiro, à causa, né? E o príncipe regente ordenou aos seus soldados, pediu aos soldados que o seguissem, né, que não abandonassem ele naquele momento, se unissem a ele. E assim foi. Ele foi às margens do rio Ipiranga. Isso foi no dia 7 de setembro de 1822, né, há quase 200 anos atrás.
que Dom Pedro ergueu a sua espada, ó, minha espadinha bem parecida com essa, ele ergueu a sua espada e declarou independência do Brasil. Então, o grito da independência é conhecido, independência ou morte, foi isso que ele disse lá, às margens do rio Ipiranga. E a partir desse momento, simbolicamente, o Brasil era oficialmente livre de Portugal, independente de Portugal. Isso é independência, tá? O Brasil ia passar a ter suas leis próprias e andar com suas próprias pernas, sem depender de Portugal. E a notícia se espalhou, o povo brasileiro ficou feliz e assim foi. A história, né? Um resumo da história da independência do Brasil, tá certo? Então eu vou deixar uma atividade para vocês, tá? Revejam, né, o vídeo, a história que eu contei para vocês. E eu vou querer que vocês criem uma história em quadrinho sobre a independência do Brasil. Acho que vai ser legal, vocês vão gostar. Desenhar, pode pintar e escrever a fala dos personagens, tá certo? Da forma como você entendeu essa história da independência que eu contei para vocês. Então vocês vão fazer como atividade uma história em quadrinho e vai me mandar lá no grupo, tá certo? Então, uma boa atividade, boa aula, uma boa semana de estudo a todos e até a próxima aula. Já podeis dar pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade, o horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, o horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídias do navio, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor seguir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais índias falanges que apresentam vossos rios, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira,